Cumprimentar aqui o nosso colega Antônio Araújo, a sua querida filha, nossa amiguíssima Maria Fernanda. A Fernandinha aqui é nossa, assim, mais jovem acadêmica de direito e já dando os primeiros passos aí como professora. Obrigada. Né? Hoje nós temos o prazer de receber o escritor Ricardo Lízias. Eu tenho aqui um breve currículo dele aqui, muito breve, mas eu vou dar uma lidinha para quem não teve oportunidade. Ricardo Lízias é escritor, possui graduação em Letras pela Unicamp, mestrado em Teoria e História Literária também pela Unicamp e doutorado em Literatura Brasileira aqui pela USP, como estávamos falando até agora. É autor de O Céu dos Suicidas e Divórcio, e também de Uma Dor Perfeita, entre outros livros. Dentre eles, tenho aqui fazer propaganda. O livro que eu conheci o Ricardo, comprei aqui, estava comprando para ele, comprei aqui na Martins Fontes. Maravilhoso, maravilhoso. Um livro assim, muito. Toda pessoa da área bancária e também candidato a ser um CEO precisa ler esse livro aqui, senão não dá para frente. Deixa eu continuar aqui. Recebeu prêmios em Portugal, recebeu os prêmios Portugal Telecom de Literatura Brasileira e da Associação Paulista de Críticos de Arte de melhor romancista por O Céu dos Suicidas. Além de contos e romances, publicou volumes como ensaios sobre política e arte e um livro de poesias, além de ter escrito uma peça de teatro em que atuou também como ator. Colabora com os principais jornais brasileiros e com a revista Piauí. Seus livros e textos são traduzidos para diversos idiomas. E agora o Ricardo, depois ele complementa aqui esse brevíssimo currículo que nós passamos. Ricardo, está com a palavra então, fique à Ah, que bom. vontade. Que ótimo. Obrigado. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, primeiro de tudo, eu agradeço muito o convite. Eu tenho uma espécie. Primeira coisa, eu adoro participar de eventos com o Poder Judiciário quando eu sou convidado, né? Quando eu sou intimado, eu tenho menos. Mas no final das contas, assim, quando eu fui intimado, no final das contas termina bem também, né? Mas, enfim, como eu estava dizendo, eu tenho já um diálogo com magistrados também. Eu coloquei um link aqui que vocês devem estar vendo. Eu dei a aula magna de abertura do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, né, para juízes, também promotores. Foi durante a pandemia, em 2021. Eu coloquei o link porque eu considero que nesse evento eu acho que eu falei coisas importantes assim nesse evento para quem trabalha como juiz, né? Eu acho que e também teve bastante participação dos juízes naquele momento. Foi um encontro bem legal assim da minha parte. Eu coloquei o link, né? Então eu espero que hoje também a gente consiga ser tão produtivo quanto naquele dia. Eu deixei ali o meu e-mail também, se alguém quiser algum interesse. Eu queria fazer só uma observação bem rápida, de ordem, né? Como o pessoal diz, eu dou aulas todas as segundas-feiras pelo Zoom, né? Durante, acho que já há 5 anos, eu dou aulas todas as segundas-feiras, e assim, a minha internet costuma dar problema uma vez por ano, né? Esse ano já deu problema, então, estatisticamente, não vai dar problema. Agora, se der problema, eu tenho um mecanismo de emergência. Eu costumo, eu preciso de 5 minutos para retornar, então eu só peço um pouco de paciência, que aí eu já volto depois de 5 minutos, né? A segunda coisa é que hoje tem jogo, Palmeiras e Corinthians. Eu moro no centro mesmo aqui da confusão. Eu tenho também uma proteção de ruído, mas quando for se aproximando do jogo, talvez a torcida comece a ver algum tipo de ruído. Eu vou batalhar bastante para que não haja, mas enfim, às vezes acontece. De resto, eu acho que é isso. A gente vai começando, e como eu disse, eu tenho muita experiência nesse tipo de encontro. O que eu costumo fazer? Eu costumo falar assim o tempo inteiro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, para mim é um pouco mais fácil se colocar por escrito nesse momento. Aí depois, quando a gente ultrapassar lá, quando a gente terminar, a gente vai para a conversa. Aí é mais fácil, porque eu montei um raciocínio, né? Eu montei um raciocínio que eu queria só desenvolver, né?
Com relação à autora escolhida, a Agatha Christoph, ela é uma escritora com muitos livros, poucos livros ainda traduzidos no Brasil, né? Ela nasceu, eu vou me aproximando aos poucos, para depois eu entrar no centro mesmo da obra, né? Ela nasceu na Hungria em 1935, e ela é uma dessas autoras que são vários na tradição ocidental, uma dessas autoras que acabam sofrendo muito com a questão da censura nos antigos países do bloco socialista, e ela acaba saindo da Hungria, indo para a Suíça. São vários autores assim na tradição. Talvez o mais famoso seja o Milan Kundera, né? O Milan Kundera, eu acho que que fez essa operação também. Milan Kundera foi para a França. Tem a Herta Miller, não é? Para quem tem interesse, a Herta Miller tem uma obra mais forte, a romena, né? A Herta Miller sai da Romênia, é uma obra mais forte nessa questão da opressão. Quanto à Agatha Christoph, ela sai da Hungria, ela vai, então, para a Suíça, na região suíça de extração francesa, e ela começa a fazer uma obra, né, que tem, basicamente, todos os livros dela, são esses autores, provavelmente o mais famoso de todos, isso é o Proust, mas são esses autores que a obra inteira fala quase de um mesmo assunto de formas muito diferentes, né? Ela tem 2 ou 3 questões muito que ela repete sempre, e ela vai, no mesmo livro, vai variando apenas a forma como ela põe o narrador, como ela vai dispor as personagens, não é? E essas questões eu vou tentar mostrar a partir da nossa leitura. Ela tem um livro muito bonito, muito belo, que esse já saiu no Brasil, é esse daqui, olha, A Analfabeta. Se vocês gostaram, é uma novelinha bem curtinho, é um livro bem curtinho, não é? Se vocês leem, sei lá, vocês leem entre uma liminar e outra, vocês conseguem ler este livro. Esse livro é muito bom, pessoal, é um livro muito belo, realmente, assim, em que ela lida um pouco com como é que eu posso dizer? Com as questões que a atormentaram de forma livre dos recursos literários tradicionais, que são narrador, personagem, tempo, espaço. Ela abole um pouco isso nesse Analfabeta e vai lidar com essas questões muito fortes, né, na tradição dela. Segunda coisa também que eu vou contar para vocês, mês que vem, em agosto, vai sair outro livro dela, também vai ser publicado pela editora Nós, um livro chamado, eu acabei de ler, o livro chama Ontem, vai ser publicado pela editora Nós daqui a 2 semanas, assim que acabar a Flip, né, eles vão voltar. E já Ontem é um livro bem violento, e aí eu acho que aí eu indico para quem se apaixonou mesmo pela autora, né? Esse Analfabeta eu indico para qualquer um, realmente é uma coisa extraordinária, uma lição um pouco humanista bem forte. Já o Ontem é para quem se apaixonou, quem ficou ali totalmente voltado para essa escritora. Aí Ontem é uma coisa bem interessante, né? Bem forte. A gente tem, ela foi para a Suíça em 56, né? Em 56, e ali ela começa com liberdade a desenvolver essa obra, o auge da obra dela, né? O momento em que a crítica entende que ela atingiu realmente um grande patamar é com essa trilogia, né? Com essa trilogia, cujo primeiro... a trilogia é do final dos anos 80, é 86, né? O primeiro livro é 86, o segundo 88, o terceiro é 91, ou seja, já é uma escritora madura, e ela também está lidando com algumas questões, depois no final a gente pode introduzir um pouco melhor isso, ela está lidando com algumas questões que de fato amadureceram ao longo do século XX, né? Um livro, essa trilogia é um livro de um tanto encerramento do século XX. Eu queria me prevenir com uma coisa, que é uma coisa importante. Eu vou falar do livro 1, que é o livro escolhido, não é? Mas atenção para um detalhe, é uma trilogia. Depois tem o livro 2 e o livro 3. Tudo que eu vou falar, ele tem absoluto valor para o livro 1,
não é? Mas eu vou mostrar, quando a gente estiver chegando um pouco perto da hora do Corinthians contra o Palmeiras, eu vou mostrar que tem uma questãozinha nisso, né? Vai chegar o livro 2 no final, né? Ou seja, nada do que eu for falar vai ficar invalidado, tudo vai ser relativizado, né? E qual é a razão disso? Eu acho que eu vou apontar agora. A razão dessa é o seguinte: a tradição ocidental, a grande tradição literária ocidental, da qual a Ágota faz parte, ela entra nos anos 80 sem acreditar em nenhuma verdade realmente, ela resta para os escritores dessa alta extração. Eu citei o Kundera, né, que na insustentável leveza do ser, aqui no Kundera fica muito forte isso, né? Não tem nenhuma verdade, nem a verdade dos sentimentos amorosos fica com força. Aqui na Ágota Christoph não vai haver nem a verdade da própria afirmativa literária, né? Mas, ou seja, todas as afirmativas literárias elas serão relativizadas, inclusive algo fundamental que é o nome. Se vocês devem ter reparado, o livro, as personagens, os nomes, as personagens não têm nomes, elas são identificadas como um ou outro, não é isso? Às vezes são identificadas com a mãe, a avó, o pároco, né? As pessoas são tratadas mais ou menos dessa forma, né? Isso existe uma razão, e são muitos os livros assim, não é só nesse caso, talvez vocês tenham se deparado com outros livros, assim, o nome próprio é uma coisa bem clara de identificação bem clara. Quando a gente desidentifica, tirando o nome próprio, a gente termina com a primeira certeza, né? A literatura foi encerrando com todas as certezas, a gente chega em determinados momentos do século XX que a questão do nome está muito relativizada. Outra coisa que é importante, fugindo totalmente de assunto aqui, só para falar isso do nome, alguns escritores, ao contrário de tirarem todos os nomes, põem todos os nomes. Ou seja, a gente lê o livro e o nome do escritor é também personagem. Na verdade, se vocês repararem, é a mesma coisa também, né? As desidentificações são todas passadas nesse sentido, né? Essa talvez seja a primeira questão, é uma questão importante, né? Outra coisa também, eu vou lidar com o livro inteiro, então eu vou ter que dar spoiler, né? Não tem muito jeito. Agora, imagino que todos tenham lido. Para quem não leu, não é um livro de quem matou, né? Não é um livro para descobrir o assassino no final. Então, também não há muito problemática quanto a isso, porque o que importa mesmo é a linguagem e também a questão central, né? Eu vou tentar chegar na questão central em um determinado momento, por enquanto eu vou entrando no livro, né? O que é basicamente o livro? Há uma guerra que todos nós presumimos por evidente, que é a Segunda Guerra Mundial, dado alguns pontos que são ali colocados, alguns detalhes, né? E uma mãe leva duas crianças, os gêmeos, né, para a avó cuidar. Isso é o início, né? Essa é o começo do livro. A gente já descobre de imediato, né? Que o ambiente é degradado, né? A mãe vai deixar a avó, vai deixar duas crianças com a avó em um ambiente completamente degradado, talvez a palavra seja pouca, né? Eu vou começar a minha análise pela página 10, que é justamente a avó, né? Vejam só, nossa avó é a mãe da nossa mãe. Antes de virmos morar na casa dela, página 10, não sabíamos que nossa mãe ainda tinha uma mãe. São crianças sem relações familiares sólidas, né? Sem relações familiares sólidas, como todos nós sabemos, os vínculos afetivos já são vínculos afetivos também muito débeis, né? Nós as chamamos de avó, as pessoas a chamam de bruxa, ela nos chama de filhos de uma cadela. Não é? O livro começa assim. Eu tô lendo que acho que é o terceiro capítulo. No terceiro capítulo a gente é informado, né? A gente é informado que a avó chama a mãe deles de cadela, ou seja, eu acho que já fica
por evidente, muito claro, né, que o ambiente está completamente destruído. Em ambientes dessa maneira, como são, aliás, como eu citei, os ambientes também da Herta Miller, ou de vários desses escritores que são os chamados escritores diaspóricos, né, os escritores que fugiram de alguma coisa, o século XX tem várias diásporas, né? A gente pode, se vocês, foi até citada a Flip aqui no início, alguns dos escritores convidados da Flip são escritores diaspóricos, mas de outra diáspora, da diáspora das tragédias africanas, né? Se vocês têm algum interesse, fugindo do assunto, mas não faz mal, acho que não faz mal, né? Vem um escritor, esperem aí, só um minutinho, pessoal. Esse livro, olha, esse livro aqui, ó, é um livro diaspórico também, chama Jacarandá, né? Ele chama Gael Faye, ele já está no Brasil, chegou no Brasil hoje, vindo para a Flip. Essa é a diáspora da África, do que aconteceu em Ruanda, no massacre de Ruanda, né? E, inclusive, se a gente for montar uma linhagem do século XX, a gente tem os escritores diaspóricos dos países socialistas que fugiram, que talvez seja o primeiro do século XX, não é? E a gente segue posteriormente a gente tem a segunda diáspora, que aí ela é sul-americana ou latino-americana, são os escritores daqui que saíram por causa dos golpes latino-americanos, né? Ricardo Julio Cortázar, e a terceira diáspora é essa diáspora agora dos escritores dos africanos, né? Vocês sabem que a gente pode contar a história da literatura do século XX pela história dos escritores fugindo de alguma coisa, né? E aqui a gente está, né, nesse início dos autores fugindo enfim, da Segunda Guerra, e a Ágota é a fuga, não é a fuga dos países socialistas. Eu vou ler só mais um trechinho para a gente entender, porque eu queria deixar claro uma forma. Vocês devem reparar que as frases são curtas. São frases curtas, né? Ó, a avó é baixa e magra. Ela usa um lenço preto na cabeça. Suas roupas são cinza escuro. Ela calça sapatos militares velhos. Quando o tempo está bom, ela anda descalça. Acho que o meu exemplo já pode parar por aqui. São frases curtas e declaratórias diretas, não é? A gente tem pouco discurso indireto livre, que é aquele discurso que a gente vai entrando na cabeça das personagens, a gente vai entrando na cabeça do narrador. A gente tem poucos desses discursos também, porque estas crianças, os dois gêmeos, eles são gêmeos cujo afeto ele está completamente, qual a palavra paralisado, né? Ou seja, a situação afetiva deles é uma situação muito fragil, destroçada praticamente, como a gente vê nos vários imensos atos de violência. Essa característica, é por isso que ela utiliza essas frases declaratórias, muitas vezes. É como se, para pessoas na literatura, né, para pessoas com a cabeça ao afetivo, né, muito fragilizado, os sentimentos eles são só acumulados, eles não são misturados, né? Eles não são misturados. A gente pode fazer aqui um paralelo, por exemplo, com o Proust. O Proust é uma criança, o narrador do Proust é uma criança extremamente bem cuidada pelos pais, né, pelos avós, enfim, o Proust é o contrário dessas duas crianças, ele é tratado como uma criança completamente cheia de todos os seus recursos, não é? Todos os seus afetos familiares. O resultado disso é que as frases do Proust às vezes têm 2 páginas, né? Sem um ponto final, né? Ele vai circundando e dando as obras muito longamente. Isso é resultado de afeto, né? Isso é resultado de afeto. Crianças com afeto, ou narradores que façam afeto, tem muitas vírgulas, não é isso? É muito discurso, e também tem discursos que vão se misturando, que vão se acumulando. Aqui é tudo declaratório, por quê? Não é porque eles vivem esse acúmulo. Existe uma segunda situação também importante aqui que eu queria passar de imediato, né? Que é a questão da forma. Essas crianças, elas perderam a infância.
não havendo infância, mas pela segunda vez, elas não têm memória, não é isso? Não tendo, qual é uma das características da memória, né? Uma das características da memória é que tudo vai se misturando, tudo vai, a gente não vai sabendo, a gente não tem nada das certezas daquilo que a gente lembra. Só quem é muito ingênuo acha que lembra alguma coisa que aconteceu, né? Isso, a gente realmente, na nossa vida, tudo fica um tanto quanto misturado. A memória tem muitas vírgulas também. Quem não tem infância, que é o início da memória, não tem, né, não tem esse tipo de não tem esse tipo de pensamento que vai se misturando, tudo vai sendo basicamente acumulativo, né? São essas as razões estéticas, as razões formais dessas frases desse jeito. Às vezes algumas pessoas espantam, né? Terceira questão que eu queria apresentar. Perda de infância leva de imediato a uma doença psíquica, né? Eu tenho dois filhos, crianças, a minha filha tem 3 anos, o meu filho tem 11, então eu acompanho muito uma colega de trabalho de vocês, uma juíza, mas é uma juíza carioca, juíza da infância, e ela está falando muito essa questão das redes sociais, né, para crianças. Ela está fazendo muitas falas em várias escolas, eu cheguei a acompanhar, eu não consigo me lembrar o nome dela agora, e ela mostra também uma coisa muito clara, né, perda da infância, né, infâncias que são perdidas rapidamente, elas geram além desses sentimentos, as crianças têm sentimentos de acúmulos. Então, no momento contemporâneo, elas simplesmente ficam acumulando vídeos, né, nas redes sociais. Naquele momento, nesse momento do livro, essas duas crianças acumulam simplesmente violência, né? Para essa juíza é a mesma coisa. Eu tendo a concordar, né, que esse acúmulo vai o tempo inteiro. A perda da infância gera doença psíquica, né? Por óbvio, né? Uma doença psíquica imediata. Eu separei um exemplo para a gente, que é o exemplo da página 18, né? Eles amadurecem muito rápido. Amadurecimento rápido não é positivo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Amadurecimento rápido é uma patologia, né? Eu vou ler da página 18 para a gente ir compreendendo o que ela faz, né? Exercício de endurecimento do corpo. A avó com frequência nos bate com suas mãos ossudas com uma vassoura ou um pano de prato molhado. Ela nos puxa pelas orelhas, ela nos agarra pelo cabelo. Outras pessoas também nos dão tapas e nos chutam. Não sabemos nem mesmo por quê. A violência é uma violência, obviamente, naturalizada. Essas pancadas machucam, nos fazem chorar. As quedas, os arranhões, os cortes, o trabalho, o frio e o calor também provocam sofrimento. Decidimos endurecer nosso corpo para poder suportar a dor sem chorar. Começamos dando tapas um no outro, depois vamos para os socos. Ao ver nosso rosto entumecido, a avó pergunta: quem fez isso em vocês? A gente mesmo, avó. Vocês brigaram por quê? Por nada, avó. Não precisa se preocupar, é só um exercício. Vocês reparem que a avó, no interior do texto, está com letra maiúscula, né? Porque não tem nome, a função dela é simplesmente a avó, né? A função de ser avó e ainda mais de ser esse tipo de avó. Não precisa se preocupar, é só um exercício. Exercícios, vocês são completamente doidos, mas se vocês se divertem com isso, nós estamos nus, batemos um no outro com um cinto. A cada golpe dizemos, não doeu. Batemos mais forte, cada vez mais forte. Né? Passamos a mão sobre uma chama, fazemos cortes na coxa, no braço, no peito com uma faca e jogamos no álcool, nos ferimentos. A cada vez dizemos, não doeu. Não é? Eu acho que esse trecho, ainda colocado no início do livro, ele serve justamente para mostrar, né, para deixar bastante claro que as crianças, a segunda coisa que lhes ocorre também é que, ao contrário de crianças em estado normal, essas crianças aceitaram o seu lugar.
né? Isso é bastante importante. Elas aceitaram o lugar que o mundo as colocou, e elas, além de aceitar o lugar que o mundo, né, as colocou, ainda trabalham por ele, né? Elas resolveram se aprimorar no sentido dessa doença. Reparemos numa segunda coisa importante, né? Numa segunda coisa fundamental, que é quem aceita também o seu próprio lugar não tem dúvidas, não é? Não tem dúvidas. Quem não tem dúvidas, de novo, coloca logo ponto final, não é? Ou seja, vai com pontos finais muito rapidamente, né? Quem não tem dúvida é uma pessoa que não pretende fazer raciocínios complexos, não é? Porque já tem certeza de tudo. Raciocínio complexo é coisa de vírgula e também de dois pontos, não é? Eu acho que isso precisa ficar bem fundamental, não é, para a gente entender o grau de esforço estético da autora, né? Ou seja, ela deixou claro na forma da escrita, não é, na forma da escrita como, não é, como ela consegue passar o raciocínio. Ela não precisa dizer o que essas crianças estão pensando, e muito menos o que essas crianças estão vivendo. No jeito dela escrever, não é, está traduzido o grau de violência. Isso é coisa de grande escritor, né? Não é qualquer um que faz isso, né? A maioria dos escritores dizem: essas crianças estão, enfim, e apresentam, mostram a questão, né? Uma escritora deste nível, né? Deste nível estético, que chega ao sublime em alguns momentos, né? Ela pode passar na forma essa situação de absoluta exasperação. Vírgulas, para esses escritores, vírgulas dão esperança, não é? Por quê? Porque o discurso continua, não é isso? Dois pontos, eles também dão esperança, porque eles virão com uma explicação. No final da explicação, a gente vai pensar se a gente concorda ou não concorda, mas é só o ponto final que não tem esperança. Como eu citei para vocês, o Proust, ele tem Proust que está construindo, né, a própria vida em paralelo a quem está construindo a própria obra, né, ele tem frases que duram 3 ou 4 páginas, ou seja, são todas cheias de crescimento, cheias de constituição. Aqui a gente tem esses pontos finais, a partir de depois de 2, de 3 ou 4 palavras, que querem basicamente significar não há esperança, né? Não há o que se esperar, não adianta aguardar algo desta situação, né? Não vai dela não vai sobrar nada. Uma outra, eu estou falando rápido porque, como eu disse para vocês, eu estou angustiado, eu preparei muita coisa para falar e eu não sou advogado, não estou preocupado com perder o prazo, não é isso. Eu simplesmente coloco muita coisa para falar e aí eu fico tenso, achando que eu não vai dar tempo e tal. No geral, não dá tempo mesmo, né? Mas enfim, se o que eu falar que não tiver claro, vocês depois podem me interromper sem problema de nenhuma natureza e eu esclareço no nosso momento da conversa. Existe uma outra questão importante que é para minha tese final, que eu queria deixar agora aqui dito. O momento, a cidade que eles estão colocados, não chega a ser quase uma cidade, porque é um povoado, é um vilarejo, não tem organização munícipe completa, né? Ela ali é uma espécie de vilarejo que está ali colocado, né? Esse vilarejo, ele tem uma característica, que também é uma característica importante, que vocês verão que ele funciona como uma economia própria, né? É como se aquilo fosse uma espécie de lugar do mundo em que a situação se converge, ela funciona bem, né? E as coisas estão todas organizadas. Você tem o pároco, né? Como eu citei, o pároco é bem engraçado, né? Tem ali o médico, tem uma livraria, há uma espécie de ordenação geral. Esta ordenação, ela causa imensa concentração, né? Porque vai haver muita tensão. Tudo que é pequeno, tudo que é muito fechado, é muito concentrado,
tende a causar exasperação. A arte, evidentemente, é assim também, né? Em ambientes abertos, livros de ambientes abertos, a situação tende a se espraiar, né? Posso dar um exemplo, né? Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas tem a passagem do Liso do Sussuarão. Não sei se o meu raciocínio vai ficar claro. Quando vai quando o Reobaldo vai passar o liso do Sussuarão, naquele momento, que é uma coisa aberta, vai haver um momento de grande tensão, porque Reobaldo vai fazer, Reobaldo vai ver o diabo, não é isso? Ele vai enxergar ali o Demi, ele vai fazer o acordo com o diabo, mas é campo aberto, né? É um liso do Sussuarão. O que acontece? Reobaldo não tem certeza se ele vai fazer. O Reobaldo, ele vai afirmar depois, eu estou citando de cabeça, então eu não peguei aqui o livro, o Reobaldo ele nunca vai entender se ele realmente viu o demônio, né? Se ele realmente encontrou. Agora vamos comparar, por exemplo, com o Dr. Fausto do Thomas Mann, né? Do Dr. Fausto do Thomas Mann, quando é que aparece o Adrian Leverkun? Quando é que aparece o demônio para o Adrian Leverkun? Eles estão fechados num quintal, né? Eles estão fechados num quintal, né? Há muros por ali, e aí o demônio aparece, não tem onde fugir, né? Você não tem correria ali, acontece, né? O pessoal sai correndo, tem gente que pula o muro, o pessoal se desespera para fugir ali do demônio, do Thomas Mann, mas eles estão fechados. Essa é uma diferença importante, né? É uma diferença fundamental nessa situação literária em que a tensão ela existe no lugar fechado, né? Esta cidade é um lugar fechado cujo equilíbrio ele se desfaz quando vem alguém de fora, né? Quando vem alguém de fora, aí a ambientação, essa estrutura toda, ela vai um tanto quanto explodir, né? Quem veio de fora? Veio de fora esses dois gêmeos, né? Esses dois gêmeos entram, né? Eles entram para fazer com que essa concentração toda exploda, né? Bom, enfim, eu li da página 10 e 11 a 18 e 19, e a partir de então o livro vai desenvolver com uma espécie de demonstração de onde a violência pode chegar na vida particular de cada um, na vida pessoal, na pequena vida, né? Na vidinha, no dia a dia das pessoas, né? O que uma guerra é capaz de fazer na vida do pároco, como eu estava falando, do padeiro, da avó, não é, de duas crianças. O livro vai se desenvolver com isso. Atenção para um detalhe importante, né? Eu tinha dito que esse livro é dos anos 1980. Se a gente volta 100 anos, eu proponho esse exercício bem rápido, para ver como a literatura mudou. Se a gente volta 100 anos, a gente tem o quê? Guerra e paz, mais ou menos, né? Mais ou menos 100 anos, é um pouco mais. Depois, mas o que é guerra e paz? Guerra e paz também é uma grande guerra, mas aí é a desgraça onde? Aí é no Napoleão, aí é na cabeça dos generais. É o que a guerra faz de mal, de difícil, de atroz nos grandes governantes. O que a literatura mudou nesses 100 anos, né? Não só a literatura, eu acho que a arte em geral, né? Ela passou a se importar mais com a figura não vou falar, não é figura menor, porque é como cidadão que não está dando as ordens. Eu acho que é isso, que não está causando a guerra, não é isso? Ela tá mais envolvida com as pessoas que serão vítimas de grandes decisões às quais elas não terão nenhum acesso, né? Isso inclusive é isso que às vezes as pessoas chamam de fim das grandes narrativas. Que quem não é da área da estética, às vezes confunde, né? O fim das grandes narrativas não significa fim do livro grosso, evidentemente, não tem nada a ver com isso, né? Significa simplesmente que a literatura, ela vai lidar agora com questões pontuais. Né? A gente tem uma pontualidade aqui, que é a pontualidade dessa pequena cidade, mas a gente tem uma outra pontualidade neste livro que eu gostaria de chamar a atenção, e eu tenho a impressão que esse é o centro deste livro, atenção, é o centro deste volume, né? Eu acredito que essa
a autora queria chegar nesse ponto, né? Eu acho que a escritora escreveu esse livro para falar isso que ela vai falar aqui. É um trecho um pouco mais longo, mas eu vou ler, e aí o meu raciocínio também dessa questão da pontualidade vai ficar claro, né? O que me importa é o final, é na página 100, né? Na página 100, o que me importa é o final, mas eu vou ler o trecho todo em respeito à construção estética da autora, né? Nosso primeiro espetáculo. Essas crianças tinham que arrumar um jeito de viver, não é? Elas precisavam lutar rapidamente pela vida, elas começam a fazer trabalhos de toda ordem, inclusive esse daqui, reparem só. A criada canta com frequência canções populares antigas e novas canções da moda que falam sobre a guerra. Né? Vocês reparem claramente nessa estrutura que eu estou apontando. Né? Ela podia ter feito outra frase. Por que ela não fez a seguinte frase? Né? A criada canta com frequência algumas canções populares antigas e novas. São canções que falam sobre a guerra. Dava para ela ter feito em uma frase só. Ela não precisava usar esse ponto final. Né? Claramente, ela usou esse ponto final porque ela quer realmente exasperar o leitor. Né? Ela quer deixar o leitor sem nenhum tipo de esperança, sem esperar muito com isso. Nós escutamos essas músicas e depois imitamos na nossa gaita de boca. Também pedimos à ordenança que nos ensine canções do país dele. A gente já tem 2, 4, 5 linhas sem nenhuma vírgula. A vírgula só vai aparecer agora. Certa noite, não é isso? Apareceu. Essa vírgula aqui é uma vírgula que poderia não estar, eu não considero. Certa noite, bem tarde, quando a avó já está deitada, vírgula, nós vamos até a cidade. Só aqui apareceu a primeira vírgula. Né? Perto do castelo, numa rua antiga, paramos em frente a uma casa baixa. Barulho, vozes, fumaça saem de uma porta no final de uma escada. Descemos os degraus de pedra e chegamos num porão que foi transformado em bar. Homens em pé ou sentados em bancos de madeira e em barris, estão bebendo vinho. Na sua maioria são velhos, mas também há alguns jovens, assim como 3 mulheres. Ninguém repara na nossa presença. Um de nós começa a tocar gaita de boca e o outro a cantar uma canção bem conhecida, que fala de uma mulher à espera do marido que voltará em breve, vitorioso da guerra. Não é? Eles começam a tocar ali no bar para meio alegrar o ambiente. Né? As pessoas, pouco a pouco, se voltam para nós, as vozes se calam. Nós cantamos, nós tocamos cada vez mais alto. Nós ouvimos nossa melodia ressoar, reverberar no teto, abobadado do porão, como se fosse outra pessoa que estivesse tocando e cantando. Agora que as coisas estão dando só um pouquinho certo, ela utiliza uma estrutura com um pouquinho mais de vírgula, né? Terminada a canção, nós erguemos os olhos para aqueles rostos cansados e encurvados. Uma mulher ri e aplaude. Um homem jovem que não tem um braço diz com uma voz rouca: mais uma, toquem mais alguma coisa. Trocamos nossos papéis. Aquele que estava com a gaita de boca a entrega para o outro e nós começamos outra canção. Um homem muito magro se aproxima de nós cambaleando. Ele grita na nossa cara: silêncio, seus cachorros. Já vem a violência, não é? Para terminar com um breve momento de alegria. Ele nos empurra com violência, um para a direita, o outro para a esquerda. Nós perdemos o equilíbrio. A gaita de boca cai. O homem sobe a escada se apoiando na parede. Nós ouvimos ele gritar de novo na rua. Cala a boca todo mundo. Pegamos a gaita de boca do chão e limpamos. Alguém diz: ele é surdo. Uma outra pessoa diz: ele não é só surdo, ele é, acima de tudo, completamente louco. Estão falando deles, né? Um velhinho faz carinho nas nossas cabeças. Lágrimas correm dos seus olhos fundos com olheiras escuras. Né? Aqui tem a bondade, né? Então as coisas vão se ordenando melhor. 2 pontos. Que infelicidade, que mundo infeliz. Pobres meninos, pobre mundo. Uma mulher diz: surdo ou louco, ele voltou. Você também, você voltou. Agora o livro vai desenvolver uma tese. Né? Agora o livro vai mostrar exatamente ao que ele quer dizer, esse livro. Né? Ela senta no colo do homem que não tem um braço. O homem diz: tem razão, minha linda, eu voltei. Mas com o que é que eu vou trabalhar? Com o que é que eu vou segurar a tábua para serrar? Com a manga vazia da minha jaqueta, né? Voltou da guerra sem um braço, né? Mutilado. Um outro homem jovem sentado num banco diz, rindo: eu também voltei, só que estou com a parte de baixo paralisada, as pernas e todo o resto. Nunca mais vou ficar duro de novo.
Eu preferia ter batido as botas imediatamente, sabe, ter ficado por lá, de um só golpe, não é? O primeiro indicativo da questão que o livro vai colocar, que é o machismo, né? Que pode saltar um pouco aos olhos, mas vai surgir imediatamente, ela vai apresentando aos poucos. Uma outra mulher diz: vocês nunca estão contentes, os que eu vejo morrer no hospital, todos eles dizem: não importa o meu estado, eu queria sobreviver, voltar para casa, ver minha mulher, minha mãe, do jeito que for, viver um pouco mais. Um homem diz: você fique quieta, as mulheres não viram nada da guerra, não é? Em resumo, começa a haver nesse momento, há uma luta de gênero colocada, que é uma questão de gênero que vai durar 25 linhas, né? A mulher diz: não viram nada, cretino? A gente fica com todo o trabalho, toda a preocupação, as crianças para alimentar, os feridos para cuidar. Vocês, assim que a guerra termina, são todos heróis. Morto, herói. Sobrevivente, herói. Mutilado, herói. Foi para isso que vocês inventaram a guerra, vocês, os homens. Eu acho que essa declaração que eu li agora não é no interior da fala de uma mulher, não é, que está num bar à noite entre mutilados com essas crianças, é, eles estão fingindo que são surdos e que são sexos, eles fingem, não é? E no meio de uma fala, primeira coisa que ela diz: a guerra cria heróis, não é? Só que são vocês, os heróis, né? Um não tem um braço, o outro já está totalmente paralisado, são pessoas agressivas e ainda, não é? Culpam as mulheres que ficaram fazendo tudo e criando tudo. E aí ela diz, os homens, e aqui é homem, não é homem ser humano, aqui é homem masculino, né? O macho, né? Vocês criaram a guerra porque vocês não conseguem ser heróis em outra coisa. É o que ela está dizendo. É a guerra de vocês. Vocês que quiseram, então vão lá, heróis de meia tigela. Não é o que ela está dizendo, não é? Aqui é simplesmente uma coisa, não é? A guerra foi criada por um gênero para que as pessoas pudessem, não é? Para que este gênero pudesse pudesse crescer, pudesse ter um domínio de alguma coisa e se considerar, não é se considerar superior, simplesmente porque participaram de algo que, na verdade, é uma carnificina. Não é? É uma carnificina matadora. O que eu estava dizendo com a questão não é, do sujeito comum, não é, do sujeito do dia a dia. O sujeito do dia a dia não é o herói, não é? O sujeito do dia a dia é que vai alimentar as crianças, vai cuidar dos feridos, não é isso? Vão fazer todo o trabalho enquanto os heróis estão na guerra, não é? Esse é o centro da literatura. Existe um outro livro que eu me lembrei agora, eu posso indicar para vocês, se eu conseguir achar aqui. É uma escritora muito incrível, eu não vou conseguir lembrar, ela se chama Svetlana Alexievich. Essa escritora aqui ganhou o prêmio Nobel, né? Esse é o livro Vozes de Chernobyl. Eu tenho o livro que eu estou querendo citar, não é um outro. A guerra não tem rosto de mulher. É algo, eu não estou conseguindo lembrar do título exatamente, mas é algo assim, não é? Depois, se vocês pesquisarem, Svetlana Alexievich, Prêmio Nobel de Literatura, né? Ela que também enfrentou uma ditadura, né? Vocês vejam, ditadura contemporânea. É uma coisa tão impressionante. Vocês sabem que quando ela ganhou o prêmio Nobel, eu estava na Feira do Livro de Frankfurt, né? Que é a maior feira de literatura. Anunciaram o prêmio Nobel. Ela é da República da Geórgia, né? Quando anunciaram o prêmio Nobel, Ucrânia, né? Quando anunciaram o prêmio Nobel, ela, em vez de fazerem ali toda uma comemoração, não sei o quê, o stand do país dela foi abandonado. As pessoas se retiraram do stand para que não precisassem se referir à escritora que ganhou o prêmio Nobel, né? Enfim, são esses escritores que enfrentam essas ditaduras, né? Mas voltando aqui à questão, o que eu estava querendo dizer, não é? O que eu estava querendo dizer
com literatura, essa literatura das pessoas do dia a dia, é justamente isso, né? Que o livro ele vai tratar, né? Ele vai tratar com com esse centro, esse foco. Olha, na verdade, as coisas restam todas nas mãos das mulheres, né? Elas é que terão que vencer, né? Elas é que terão que lutar pelo dia a dia. Isso como eu estava dizendo, isso é bastante comum na literatura a partir dos anos 80. Essa é a questão. Se não for uma questão de gênero, das mulheres, tem a questão dos homossexuais, né, da homossexualidade. Tem um escritor fazendo muito sucesso no Brasil, Edouard Louis, vocês devem ter talvez ouvido falar. Esse é brilhante, esse realmente é outro, se posso, acho que chama... os livros estão aqui, né? É que eu estou citando tudo de cabeça. Tem quer ver? Ó, ele tem esse aqui, ó. O que eu acho mais lindo de todos é esse, ó. Monique se liberta. Monique se liberta. Mas ele tem vários. Acho que tem um que chama Mudar 2 pontos método. Tem Monique se liberta. E ele está fazendo. Ele acabou de sair um agora sobre o irmão dele, que eu não vi, mas tem esse livro aqui, ó. Que as pessoas. Quem matou o meu pai, né? Quem matou o meu pai. Esse daqui tem uma curiosidade. Eu vou fugir do assunto de novo, só para citar isso aqui, porque eu peguei aqui, mas eu disse para vocês que os escritores têm questão com nomes, eu não disse para vocês que os escritores contemporâneos têm questão com os nomes. Então, eu vou fugir inteiramente do assunto, mas eu vou justificar por que eu fiz essa afirmação, e são muitos escritores, porque vocês veem, o Edouard Louis é um escritor mais novo que eu, né? Portanto, de uma nova geração. A Agatha Christopher faleceu já, né? É uma outra geração. Vejam o que o Edouard Louis diz aqui, né? A empresa para a qual... eu agora estou citando esse, né? Quem matou meu pai. A empresa para a qual você varria as ruas podia lhe pedir para varrer ainda mais, para ficar curvado ainda mais tempo por semana. Seu estado de saúde hoje, suas dificuldades de deslocamento, suas dificuldades para respirar, sua incapacidade de viver sem o auxílio de uma máquina, vem em grande parte de uma vida fazendo movimentos automáticos na fábrica, depois se curvando 8 horas seguidas, todos os dias para varrer as ruas, para varrer o lixo dos outros. Aí vejam aqui a próxima frase, né? Hollande, Valls e El Conry o asfixiaram. Porque esses nomes nunca são mencionados, não é? Como aquilo que eu estava dizendo para vocês. A literatura está absolutamente voltada, não é? Voltada nesse momento para os nomes próprios, né? Por que citam alguns nomes e outros nunca falam, como diz aqui o Edouard Louis, né? Como eu estava dizendo, tem essa questão, a questão da situação dos homossexuais, tem a questão da situação das mulheres, dos negros, por exemplo, a questão racial, que é uma questão que tem circulado muito no Brasil também, não é? E a Agatha Christopher é uma espécie de vanguarda, né? Não é uma palavra boa, né? Porque é uma palavra muito, mas ela é uma espécie de iniciador também não é bom, mas ela é uma espécie de dar grande força para essa questão, não é? Para essa questão lidando com a situação das mulheres. E reparem também, é uma outra coisa que eu chamo a atenção para quem gostou muito da escritora e for ler aquele livro ontem, também a situação das crianças, né? Das crianças nesse tipo de universo, né? O meu tempo já vai passando um pouco. Eu falei para vocês que eu ia perder o prazo, mas enfim, prometo não perder o prazo por muito tempo, né? O que vai acontecendo no livro, depois que ela coloca essa forte questão, que é o seguinte: vocês são todos heróis, né? E olha o que vocês, heróis, fizeram, né? Olha o que os heróis fazem. A situação passa, eu peço desculpas por ter que dizer, não é? A mãe retorna e a mãe morre, e eles nem sentem emoção, né? Naquele momento eles já não estão mais
eles já não estão mais ligados, já não estão mais com nenhum sentimento ativo, praticamente, né? A mãe morre, e as coisas ficam todas absolutamente voltadas, não é? Todas concentradas numa outra numa outra questão bastante importante desse momento histórico, não é? Desse momento histórico que é a violência. A violência, ela está completamente assim, completamente normalizada, né? A violência, ela é colocada como se como se nada fosse, né? Eu vou pegar agora a página 160 como um exemplo fundamental, né? Página 160. Faz vários dias que não vemos a vizinha no seu jardim. Não cruzamos mais com a Lábio Leporino. Era uma pessoa que eles ajudavam, né? A porta do casebre está aberta. Entramos. As janelas são pequenas. Está escuro no cômodo, apesar do sol que brilha lá fora. Quando os nossos olhos se acostumam com a penumbra, conseguimos distinguir a vizinha, deitada em cima da mesa da cozinha. As pernas dela pendem, os braços estão cobrindo o rosto. Ela não se mexe. A Lábio Leporino está deitada na cama, está nua. Entre suas pernas afastadas há uma poça seca de sangue e esperma. Com os cílios colados para sempre, os lábios repuxados mostrando seus dentes pretos num sorriso eterno, Lábio Leporino está morta. Mataram e assassinaram a mulher, atenção, é isso que eu estou tentando mostrar, estou tentando defender, a mulher mais vulnerável de todo o vilarejo, né? A mais vulnerável, ela é aquela assassinada pelos heróis, né? Essa cena é arrepiante, exato. Eu procurei escolher porque eu acho que essas são as teses, né? Eu concordo inteiramente, porque a tese está colocada aqui, né? Ela precisa deixar o leitor completamente assim. Acho que a palavra utilizada, Isabel, né? A palavra utilizada é perfeita. Ela precisa deixar o leitor em estado de arrepio mesmo, né? A vizinha diz: vão embora daqui. Nós chegamos mais perto dela, perguntamos: a senhora não é surda? Não, e também não sou cega. Vocês reparem que as pessoas vão fingindo que são cegos e surdos, né? Vão embora daqui. Nós dizemos: queremos ajudar. Ela diz: eu não preciso de ajuda, não preciso de nada. Vão embora daqui. Nós perguntamos: o que aconteceu? Isso que vocês estão vendo, ela está morta, não está? Sim. Foram os novos estrangeiros? Sim. Foi ela que trouxe eles para cá. Ela foi até a estrada, fez sinal para que eles viessem. Eram uns 12 ou 15. E enquanto eles estavam montados nela, ela não parava de gritar: estou tão contente, estou tão contente. Venham todos, venham, mais um, mais um. Ela morreu feliz, fodida até a morte. Mas eu não estou morta. Eu fiquei aqui deitada, sem comer, sem beber. Já nem sei quanto tempo faz isso. E a morte não vem. Quando a gente chama, ela nunca vem. Ela adora ficar nos torturando. Eu chamo faz vários anos e ela me ignora. Atenção fundamentalmente para uma outra questão também importante, né? Eu afirmei no início que os escritores deste momento aqui, eles estão abolindo as certezas todas, né? Todo mundo já deve ter ouvido uma frase que é a maior clichê, frase maior clichê que tem, que a única certeza que ainda resta é a morte, né? Essa que é, na verdade, a única certeza que todos nós temos. Nada disso, né, pessoal? Nada disso. Aqui nem a morte vem. Vocês reparem o grau de, como posso dizer, de atrocidade é tão grande, né, que a pessoa nem isso chega, né, nem isso ela consegue, ou seja, certeza mesmo não vai haver, né? Nós perguntamos: a senhora deseja mesmo morrer? E o que mais eu poderia desejar? Se vocês quiserem fazer alguma coisa por mim, ateiem fogo na casa. Não quero que encontrem a gente desse jeito. Segunda questão importante: quando não há certeza, eu estou encerrando, pessoal, eu estou encerrando, mas é que eu quero mostrar as teses do livro. Quando não há certeza, o que resta? O que resta é um dilema, né? Não tendo a certeza, nós temos um dilema. Que dilema nós estamos enfrentando aqui? Vejam só, vejam só. Esta senhora está um tal grau tão assim, tão alucinante tão alucinante de sofrimento, que a morte, que nunca vem, é o que ela deseja. Ela pede a morte para eles, que é evidentemente, eles fazerem isso, é evidentemente uma atrocidade, mas é o que ela está
é realmente uma atrocidade diante do desejo da isso é um dilema, né? Isso é um dilema. No mundo em que as certezas faltaram, sobram todos os dilemas, né? Aí vejam a continuidade agora, né? A senhora deseja mesmo morrer, né? É o que eu mais queria, e o que mais eu poderia desejar. Se vocês quiserem fazer alguma coisa por mim, ateiem fogo na casa, né? Não quero que encontrem a gente desse jeito. Nós dizemos, mas a senhora vai sofrer terrivelmente. Não precisam se preocupar com isso. Ateiem fogo em tudo se vocês forem capazes. Sim, senhora, nós somos capazes. Pode contar com a gente. Não há, quer dizer, o nível de sentimento é absolutamente nenhum, não é? Mas há um dilema ético colocado. Cortamos a garganta dela com uma navalhada, depois tiramos a gasolina de um veículo do exército, encharcamos os 2 corpos e as paredes do casebre com a gasolina. Ateamos fogo e voltamos para casa. De manhã a avó diz: a casa da vizinha pegou fogo. Elas ficaram lá, mãe e filha. A menina deve ter esquecido alguma coisa no fogo. Doidinha como ela é. Voltamos lá para pegar as galinhas e os coelhos, mas os outros vizinhos já tinham feito isso durante a madrugada, não é? Vocês reparem, quer dizer, é um nível tal, não é, de concentração de violência, não é, de violência que, como eu estava dizendo, nem a morte surge, não é, nem a morte surge, e quando ela chega como um favor. Eu tenho ainda a última questão, melhor, agora estou vendo aqui, a penúltima questão, se vocês me permitem, essa é uma questão, naquele encontro que eu coloquei para vocês aqui em cima um link, né? É um link do encontro que eu fiz com os magistrados do Tribunal Regional do Trabalho do Rio, né? Naquela aula, e eu apresentei a mesma questão, né? Eu queria apresentar aqui a mesma questão para vocês, né? É uma questão, como eu posso dizer, não é exatamente uma provocação, mas eu gostaria que magistrados realmente pensassem nisso, né? Pensassem em algo importante. Qual é uma outra questão fundamental da arte do século XX, da arte do século XX inteiro? É a memória. Né? É a memória. A memória, ela é fundamentalmente, né? Fundamentalmente um dos motores do século XX. Peço um retorno rapidamente para a página 113, né? Página 113. Só o finalzinho da página 113. O senhor, eu vou ler, eu vou começar do fim da 112, por favor, né? Eles estão com aquela questão ali do pároco, eles fazem chantagem com o pároco e tal, e começa. É lamentável que vocês tenham sido forçados a assistir um espetáculo como esse. Vocês estão com com todo o corpo tremendo. O senhor também, senhor pároco. Sim, eu sou velho, eu tremo. E nós estamos com frio. Nós viemos sem camisa. Vamos vestir uma das camisas que a sua criada lavou. Vamos até a cozinha. A criada nos entrega nosso pacote de roupas limpas. Cada um de nós pega dali uma camisa. A criada diz: vocês são sensíveis demais. O melhor a fazer é esquecer o que vocês viram. E aqui vem a frase decisiva de uma das grandes patologias, né? Nós nunca esquecemos nada, né? Nós nunca esquecemos nada. Essa é chamada, essa a gente pode considerar, não é? A gente pode considerar essa uma das questões também fundamentais que vão perpassando a arte do século XX em várias naturezas diferentes, né? Pessoas que jamais esquecem, né? Como sabemos, pessoas que viveram um trauma, pessoas que terão um trauma pela vida, elas jamais esquecem de alguma coisa. Sabemos perfeitamente que quem jamais esquece nunca lembra, não é? É porque para lembrar é preciso esquecer, não é? Quem tem um trauma nunca elabora nada, não é? Quem tem um trauma vai continuar sempre com aquilo na cabeça. Porque o que é o trauma? Não é?
para o Freud, ao menos, né? O trauma é quando a gente não consegue, quando a gente não tem mais como constituir um sentido lógico, né? Um sentido claro, sentidos a gente vai ter sempre que construir. Quando a gente não tem que, quando a gente não consegue construir um sentido lógico, um sentido claro, o que que a gente faz, não é? A gente inventa um sentido que é um sentido que vai fugir, que não é um sentido mais que a gente está acostumado, é um outro sentido. Esse outro sentido, que não é o do nosso costume, ele vai, portanto, incomodar-nos, não é? Ele vai, porque a gente não está relacionado a ele. Então, esse é um sentido que nos irá incomodar, nós estamos traumatizados, portanto, né? Pessoas que vivem traumas todos os dias, não tem como construir esses sentidos, porque teriam que fazer o tempo todo, não é isso? Então, e, portanto, eles não têm vida normal. Essa é a situação dessas crianças. Essas crianças que não têm vida normal, na verdade, também não terão traumas, não é? É porque o trauma é uma fissura. Quando você está o tempo inteiro vivendo assim, você não constitui nada, você não tem a menor possibilidade de ter esse esquecimento. Portanto, você não tem a possibilidade de depois relembrar nada, não é? A memória é justamente este jogo que vai haver entre o que aconteceu, não é, e aquilo que a gente vai ter que relembrar, né? Aquilo que a gente vai ter que relembrar. Para a arte, memória não tem sentido de verdade, né? Ela não pode haver. Por quê? Porque para lembrar, você tem que esquecer. E assim que você esqueceu, você perdeu. Não é assim que você perdeu, você vai ter que depois voltar. Posso dar alguns exemplos de questões de memória, não é? De questões de memória das pessoas. Vou lembrando, o mais óbvio é Funes, é o Memorioso, do Borges, esse é o mais evidente, não é? Mas a gente tem muitas outras obras, não é? É Isto um Homem, que eu, para quem não conhece, É Isto um Homem, do Primo Levi, vai sair mês que vem, a gente ainda está em julho, em agosto, vai sair uma nova edição de É Isto um Homem, que discute memória com absoluta precisão, não é? O poema A Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, também vai lidar com todas essas questões de memória, não é? E todas as situações de tentar relembrar a verdade, não é? O que eu estou querendo dizer, como leve provocação, é que pessoas traumatizadas ou que viveram um trauma têm muita dificuldade para lembrar o que aconteceu. Não é? Para a filosofia e a estética e a arte do século XX, nenhuma memória é confiável, nenhuma lembrança diz a verdade, não é? Porque simplesmente elas estão pautadas, não é, sobre essa necessidade de deixar as coisas esquecidas, né? Essa é a questão essa é a questão que eu gostaria, não é, de deixar em paralelo como pensamento, a questão que eu gostaria de deixar como central, não é, como central do que o texto lida, não é, do que o texto lida, é essa situação de absoluta concentração, né, absoluta concentração de coisas colocadas, né, de violências colocadas nas pessoas comuns, não é, que sempre irá explodir em dilemas éticos, não é, em dilemas éticos que estão afastados da verdade, não é? Há ainda uma última explosão, não é? O livro que trabalha numa última explosão, eu peço para que a gente vá até a página 189, não é, 189, para que as coisas fiquem claras, e aí eu até me proteja, não é, da situação do que eu estou apresentando aqui. Não é? A página, eu vou começar na 188, no final da 188. O que que acontece, né? O que que acontece? A mãe veio, a mãe tem aquele fim trágico, né? O pai volta. Quando o pai volta, né? Quando o pai retorna, o pai vai pegar os gêmeos e vai tentar fugir. Vejam o que ocorre, né? Vejam só. O pai segura as duas tábuas, eles vão tentar sair daquele universo de violência, né? O pai segura as duas tábuas embaixo dos braços, avança, escora uma das tábuas contra a cerca, escala. Nós deitamos de barriga para baixo atrás da árvore grande.
tapamos os ouvidos com as mãos, abrimos a boca. Eles já sabiam, né, o que iria ocorrer. Até porque eles usaram o pai, né, como ponte. Há uma explosão. Corremos até os arames farpados com as outras 2 tábuas e o saco de lona. Nosso pai está deitado perto da segunda cerca. Sim, existe um modo de atravessar a fronteira, colocando alguém para passar antes de você. Vejam agora o nível tal de crueldade, não é? E de inversão, inversão total das situações. Mata-se o pai para conseguir fugir. Né? Mata-se o pai para conseguir fugir. Eu acho que eu não preciso argumentar no nível absoluto da concentração de violência que a gente chega aqui. Só que aí, o que vai acontecer? Né? Eu tinha dito que o trauma é uma fissura, né? O trauma é uma separação. Vejam o que ocorre agora. Né? Levando o saco de lona, caminhando sobre as pegadas, depois sobre o corpo inerte do nosso pai, um de nós parte para o outro país. O que fica volta para a casa da avó, não é? E simplesmente eles se separam, não é? Há um nós e eles se separam. O livro termina aqui. O que eu estava dizendo teremos agora um novo dilema ou um novo problema, um problema como leitores, não é? Como leitores, nós teremos agora que enfrentar a última situação entre si. Há um gigantesco trauma, e esse trauma é um trauma passado, não é um trauma escorrido da autora, né, do texto para nós, que é o seguinte: a última explosão é a explosão de tudo que nós tínhamos lido. Né? Um vai, o outro volta. Os duplos, né, os gêmeos, eles se separam e nós perdemos, né, a única certeza que restava, que era a certeza da narrativa, não é, de quem é um e quem é outro. Daí em diante eu não posso continuar, eu não posso passar, porque a gente chega no próximo volume. Não é? E o próximo volume ele vai deixar em aberto, não é, as certezas que nós tivemos até aqui. Notemos claramente, né, não estou falando isso, obviamente, para me defender, mas notemos claramente que o que ocorre, não é? O que ocorre é que nós, como leitores, somos levados a ter os mesmos problemas e as mesmas questões que as personagens são colocadas, evidentemente em outra perspectiva. Nós não somos levados nesse grau, no grau de violência muito óbvio que eles estão expostos, mas nós perdemos todas as nossas certezas, inclusive as certezas das personagens. Que personagens são essas, né? Não que eu queira espicaçar geral, tocar geral, mas quem percorrer até o terceiro volume terá um problema maior, não é? Maior ainda, porque reparem que não vai haver nem o duplo, que seriam 2 livros, não é isso? Para resolver a questão. O terceiro volume vai colocar uma outra questão, só querendo adiantar e colocar claro, que é o seguinte: a única certeza, né, certeza não haverá, né? A única coisa que vocês terão em mãos é o livro. Né? A única coisa que vocês sabem realmente, de fato, que a gente conhece, é que a gente está lendo o livro. Todo o resto é muito frágil, né? Tudo o resto é muito frágil, tudo o resto é muito pouco, e todo o resto é muito pequeno, e nenhum desses restos está ligado à verdade. Né? Enfim, era isso que eu tinha preparado. Eu corri bastante porque eu queria pegar essas teses, esses paralelos, e eu acabei fugindo um pouco do assunto. O que eu não tiver sido claro, eu peço para que vocês possam se manifestar, e aí a gente vai conversando. Não perdi tanto prazo assim, né? 15 minutos não é Ricardo, você muito, não perdeu né? o prazo mesmo. Na verdade, foi uma alegria muito grande para todos aqui. Olha, uma aula maravilhosa. E eu vou fazer uma coisa: nós nos reunimos todo final de semestre para montar a agenda para o semestre seguinte. E na próxima vez que a gente se reunir, eu vou propor que a gente coloque para o último mês os volumes 2 e 3 da trilogia e te convidem para complementar, porque Ó, vale claro, muito a pena dar um tempo, não é muito grande, mas é um pouquinho mais acima da nossa leitura normal. claro. Mas parabéns, foi muito legal.
E agora eu vou começar falando aqui, a primeira coisa, sobre os nomes aqui, eu vou mostrar esse livro aqui, do Ricardo, o livro dos mandarins, ele tem uma questão muito interessante sobre o nome, eu gostaria que você falasse isso, porque todos os nomes são derivações de Paulo. Paulo, Isso. Paulo, e é todos, é um monte de personagem. Conta para mim só esse episódio aqui. Como é que surgiu isso? Enfim, eu estou tentando fazer uma obra que esteja dialogando com essas questões todas, né? Então, eu sou um dos autores, eu acredito que o nome realmente é algo central, né? É algo que a gente esteja muito ligado, porque o nome, na verdade, é o que nos individualiza, né? Agora, numa sociedade em que nós, como indivíduos, temos muita dificuldade de sobressair, né? A nossa individualidade pode ser uma individualidade que está ali presa, né, a essa questão geral. O que eu queria dizer aí, né? Eu queria dizer, no meu caso do meu livro, o livro dos mandarins, é que a pessoa vai trabalhar num banco e fica igual todas elas, né? São todos ali, todos estão, mesmo o CEO, né, o dono do banco, todos eles, né, as pessoas que têm os sonhos de ir para a China, vai ali para a China, todos eles são iguais, né? Mas o que é importante, o que eu acho importante dizer, o nome é uma discussão na literatura contemporânea totalmente central. Eu me lembrei de outro, quer ver? Enquanto eu estava falando, eu me lembrei de outro. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Karl. Vocês acompanham a literatura devem ter ouvido falar do Karl Knausgaard, né? O Karl Knausgaard, esse é literatura contemporânea, está vivo, né? Ele é um escritor norueguês de absoluto sucesso. E o que ele fez? Ele fez uma obra em que, não é, em que ele é a personagem principal, né? E aí o que as pessoas fazem? Com o nome dele e tal. E hoje em dia as pessoas leem os livros e elas vão buscar os nomes, não é? E as pessoas descobriram que o nome que ele chama os filhos as pessoas vão ao Facebook, não é? E aí descobrem, né? Descobrem que eles chamam os filhos pelo nome dos próprios filhos, né? Ele não trocou o nome de ninguém, né? Eu estou tentando achar aqui um trecho para vocês em que ele diz, é que eu estou citando de cabeça, talvez eu não consiga, em que ele discute que o nome é a principal questão da literatura contemporânea, né? Quando a gente lida a gente fala do nome das pessoas, a gente só vai conseguir falar das pessoas se a gente tratá-las, não é? Se a gente tratá-las pelo nome, né? Enfim, talvez seja melhor a gente conversar do que eu achar essa citação, mas ele está aqui nesse livro, né? Achei, eu vou ler. Tudo bem? Eu vou ler aqui À Karl vontade. Knausgaard. Vejam só. O que significa a pedra? Essa é uma pergunta a ser feita para a linguagem, para a pedra. Sabemos que o aspecto tem, sabemos como é feito e sabemos quais são as suas características, mas não temos conceitos que digam, não é, respeito ao que ela é em si mesma. Isto podemos dizer. Isto é uma pedra, isto é uma estrela, isto é água. O que é isto? Isto é aquilo que não tem nome, não é? A compreensão e o sentido não são a mesma coisa. Quando não tem um nome, é isto, não é? É isto. Essa que é a questão. A gente pode reparar, Karl Knausgaard, eu citei, né? Depois eu guardo. A gente pode reparar que no livro em questão, as pessoas, qual é o nome? É a avó, é isto, né? Quando é isto, é muito. Qual é o nome daquela senhora que eles acabam pondo na fogo? É lábio leporino, ela não tem um nome. Então é muito mais fácil, é muito mais. Coloca fogo, não é? Porque só lábio não é nome. Não é? Por isso que eu estava dizendo, a literatura contemporânea trata a questão dos nomes como fundamental. O outro autor que eu li, o Edouard Louis, ele também pergunta, ele fala assim, por que alguns nomes a literatura nunca trata? Porque a literatura nunca lida com alguns nomes e com outros nomes, ela fala o tempo todo. Essa foi a razão, né? Eu vi que algumas pessoas estavam pedindo para fazer perguntas. Eu não sou muito bom de. Isso. Temos aqui, ó. Vamos seguir a ordem agora.
Jorge, está com a palavra, Jorge. Bom, boa noite em primeiro lugar. Cumprimento o professor, especialmente Ricardo aí, que foi brilhante na sua exposição. Cumprimento todos os colegas. O que eu queria lembrar, na verdade, da história. Bom, eu li os três livros, né? Fiquei tão animado com o primeiro que segui com o segundo, onde a gente descobre o nome de todo mundo. Isso, Terceiro, isso, aquela contradição tão absurda, né, que no fim você fica não isso, sabendo por onde começar, de quem que é a verdade. Bom, enfim, mas nesse livro o que me chamou muita atenção, primeiro, é um livro angustiante, né, porque isso, mostra a situação de dois meninos que chegaram nessa cidade com, pelas contas que eu fiz, não sei se eu vi certo, com 9 anos de idade, e o livro termina quando eles tinham 15 anos, né, esse primeiro volume aí e ficaram tendo que enfrentar todas as angústias daquela guerra maldita e que eles não tinham feito nada para ela e que tinham que enfrentar, que tinham que se exercitar para ficar endurecidos na força e na mente também, fizeram jejuns e tudo mais, não é? Então, moleques embrutecidos, se pode dizer, e que, isso, de certa maneira, tinha uma certa apatia. Não sei se moralmente a gente pode dizer que eles eram indiferentes à moral, porque ajudaram a avó a morrer. No fim, a pedido dela, por sinal, né? Cortaram a garganta daquela vizinha ali a pedido dela que queria morrer, né? No fim, eu fiquei na dúvida, será que eles ajudaram o pai a morrer também? Ou se, afinal das contas, foi um incidente? Eu fiquei na dúvida, mas, enfim, foi indiferente para eles a morte do pai, não é? E, no entanto, a contradição, uma certa antinomia de verificar como eles tinham uma certa pureza de isso, ajudar os necessitados, como ajudava o padre, isso, levando comida para ele lá. No segundo volume, isso também aparece muito especialmente, ajudando essa lábio leporino também. Então, a isso, contradição ficou assim muito marcante para mim, que vendo que apesar da brutalidade da guerra, eles continuaram com alguns sentimentos, alguns, porque em algumas situações eles eram absolutamente amorais ou isso, apáticos, enfim. Então, foi o que me chamou a atenção, que eu gostaria de a sua observação. isso. Muito Não, obrigado. Ricardo, só complementar, já que você vai tocar no assunto, mais uma morte ainda, a morte da criada do padre, que isso, foi uma interrogação ali, que depois mostra que eles tinham escondido alguma isso, missão, tudo isso aí. Assim já isso, entrar com o Jorge aqui. Mas isso. então, e Não, eles foram estuprados pela criada do padre, por sinal, né? Isso, isso. Então, Jorge, né? Assim, a sua observação é perfeita, é exatamente isso mesmo. Só que qual é a questão? O livro, Jorge, ele é colocado, ele não responde a essa dúvida, ele é colocado para a gente continuar com esta dúvida, né? E para a gente ficar com aquilo. Bom, essas duas crianças se tornaram crianças tão más assim, tão logo, mas eles são capazes também de atos de muita generosidade, ou seja, aquilo que eu estava afirmando, não tem certeza, mas a questão é o seguinte: esses escritores dos anos 80, mais ou menos 70, talvez em diante, são escritores que eles não estão mais querendo jogar com uma questão moral certa, uma questão moral segura, não é isso. Eles estão querendo. E isso é coisa de maio de 68, né? Maio de 68 dá uma balançada Virada. nisso, e os autores pós-maio de 68, o que eles estão querendo mostrar é o seguinte, né? Não vamos ter certeza mesmo, né? Nós não conseguiremos mais ter essas questões morais muito fortes, né? E aí a escritora Ágata, ela deixa isso na nossa cabeça, né? Ela fala assim, agora, né? Agora fiquem aí, né? Hum. E você sabe que agora fiquem aí pensando, né? E o dilema é com vocês. Agora, por exemplo, uma outra escritora que trabalha muito com isso, que maio de 68, foi muito forte para ela, é a Marguerite Duras. Né, Marguerite Duras, o amante da Marguerite Duras já tem essa questão muito forte, mas é Hiroshima Mon Amour,
também é assim, não é? E Hiroshima, esse debate é que eu estou já achando meio ridículo eu ficar pegando livro aqui do outra coisa está ficando um pouco caricatural. Mas Hiroshima Mon Amour, que eu acho que ele está guardado aqui, tem um trecho de Hiroshima Mon Amour, quem viu o filme talvez se lembre, o roteiro, quando a mulher fala assim, ela vai ali na frente do hotel, né, com o ator, e ela fala assim, lá vem vocês homens fazendo a guerra e depois ficam diminuindo a gente. É muito parecida a cena. Na verdade, a impressão que dá é que a Christoph está fazendo um diálogo, que é outra característica importante dessa literatura, com Hiroshima, com a Marguerite Duras, né? Mas é exatamente como você diz. Outro livro da Duras que deixa a gente num dilema assim impressionante, a dor. Né, a dor. Qual é o dilema? Não vou contar o dilema, é melhor indicar o livro, A Dor, da Marguerite Duras. Né? Enfim, é um dilema também moral. Eu imagino que vocês, na profissão de vocês, às vezes se deem de frente com esses dilemas, né? Eu imagino que às vezes apareçam, né? E acho que a literatura mostra como isso é muitas vezes assim tão humano, né? É tão humana essa situação aí. Eu indico A Dor, da Marguerite Duras, uma coisa você ficar ali mesmo, né? Espero Ô, ter Ricardo, aumentado. posso dar uma sugestão, Ricardo? Depois, com calma, com certeza você vai lembrar de mais algumas obras que você gostaria de ter. Não esqueci de falar, né? Você poderia depois mandar para o Clementim, que é o seu contato, umas indicações bibliográficas Claro, para a gente dar uma olhadinha, claro. porque daí já pega o nome certinho, a obra certinha, aqui todo mundo vai Para funcionar ter com o nome literatura. certo, tem a Svetlana também, eu mando sim. Pode Obrigado. deixar. Quer ter que complementar ou posso passar para a Daniela? Daniela, está com a palavra. Boa noite a todos, Hum. parabéns, professor, pela brilhante aula. Eu fiquei encantada. Eu tinha ficado chocada com o livro, eu não conhecia a autora, fiquei impressionadíssima. E agora com a aula, então, me abriram portas e janelas que realmente eu não tinha visto. Eu fiquei com algumas dúvidas um pouco práticas, assim, e os dilemas, assim, são imensos, né? Mas é, a, o vilarejo, assim, parece que o vilarejo fica na fronteira com a Áustria, né? Seria na Hungria com a fronteira com a Áustria, né? Para poder fugir da União Soviética no final, né? Seria isso. E no começo do livro, os alemães estariam no vilarejo e depois os russos chegam no vilarejo, Isso. né? Seria mais ou menos isso, né? Essas as questões mais práticas, assim, mas assim, eu realmente o personagem que tinha me deixado é, é, mais aflita, né? Que foi justamente de uma das cenas que você apontou, foi a Lábio Leporino, né? Isso. Porque por mais que os irmãos eles tragam toda a tragédia da guerra, toda a desconstrução, porque parece que até eles chegarem no vilarejo, eles eram crianças cuidadas, né? Tanto que eram crianças educadas, que também Isso. se preocupavam em manter a educação que eles vinham recebendo dos pais, né? Os Uhum. estudos, eles não abandonam os estudos. Então, assim, parece que por mais que eles sofram todo o impacto da guerra, eles têm um mínimo de recursos que os pais haviam dado Isso. a eles, no sentido da irmandade entre os dois, principalmente, né, que um dá força ao outro, e o interesse pelo conhecimento, pelos estudos, né, e mesmo questão para ter força física para enfrentar toda essa adversidade, né, arrumar recursos físicos para comer, etc. Isso. Enquanto que a Lábio Leporino assim, demonstra, é nela que eu vejo que a Isso. autora traz
toda a fragilidade, né? E o fim dela é muito triste, né? Eu Uhum, uhum, fiquei, foi para mim, foi a uhum. personagem mais marcante do livro, né? Tudo que ela passa, a cena com os Isso. meninos, Uhum, é, é assim, e realmente, né? uhum. Nisso ela traz tudo que a sociedade, no fim das contas, impõe, imprime, espera das mulheres Isso. nessa situação toda, né? E leva as mulheres a isso, né? Isso. Então, a mulher fica, né, realmente com a questão da prostituição, até mesmo na funcionária do padre, a mulher, ou se não, fica na avó, como a questão da velha bruxa, né? E sempre assim ela mostra como que a sociedade pinta a mulher Isso. é, e Isso cobra mesmo. da mulher, Uhum, é realmente assim a obra nesse aspecto de literatura, vamos dizer, de protestos, de uhum. defesa, é um primor, né? É triste, mas realmente é o que vemos. Se você pudesse tratar mais a respeito de tudo Tá, isso, realmente foram perfeito. os temas Não, que tá. me comoveram. Joia, obrigado. Eu só queria lidar com aquilo que você disse antes. Quanto à relação à questão geográfica, provavelmente é o que você diz, de fato, mas a gente não pode perder de vista que ela não é exata, né? Não sendo, quer dizer, ela não é citada. Não sendo citada, ela serve para a gente perceber que, de fato, é a Segunda Guerra, de fato, tem o nazismo, depois tem o libertador que vai passar, não é? Então, provavelmente, mas não ser citada, ela serve um pouco para dar essa universalização, né, dos vários lugares possíveis, né? Eu concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que a Lábio Leporino é a personagem que a autora usou para destacar a sua questão, né, que é a questão mesmo do lugar das mulheres. Lembremos que a avó, na verdade, ajudava pessoas. Eles descobrem depois, né, a bruxa, né, aquela que todo mundo, na verdade, ela ajudava pessoas. E ela os acolheu, né? Ela os acolheu do jeito que podia e do jeito que fazia. Mas a função, eu acho que a Lábio Leporino, ela mostra exatamente essa questão. O lugar da mulher que a sociedade coloca é esse. Os homens, né, os masculinos, homens nesse sentido, os masculinos vão lá, fazem a guerra, fazem essa tragédia toda, voltam e ainda querem ser heróis, né? E aí isso ela fala literalmente, né? Quando ela fala a questão literal, é isso que ela coloca, mas ainda querem ser heróis, deixam a gente aqui, né? Então é isso mesmo, eu acho que é exatamente esse o momento, esta é a personagem, nessa personagem central nesse sentido. E a segunda central é a avó, né? Também, né? Que também é uma mulher, também vulnerável, né? De uma situação vulnerável colocada por ali, né? Por aí. Você tem toda razão, é isso mesmo. Tem mais o Antônio, né? Por Antes favor. de passar a palavra para o Antônio, só vou fazer, no chat, a Isabel fez uma observação sobre o amante que ela Ah, está querendo. tá. É, e Só também mais diz uma joga coisa, pedra. desculpa, mas só mais uma coisa. Se depois você pudesse colocar de novo no chat o link, porque eu acho que quem entrou, eu não consigo ver o link, e eu acredito que como nós ainda não estávamos na sala, nós não temos acesso. Eu vou colocar Se alguém, então. por favor. Eu vou colocar o link se eu conseguir. Se eu não conseguir, Mas, alguém puder fazer essa é, gentileza por mim. Acho que eu Ricardo, consegui. Se você puder Ricardo, você mandar, pode mandar porque eu para mim, eu Ah, já está compartilho aqui. no grupo. Tá, E já recebi. eu vou colocar o meu e-mail, e eu queria dizer para vocês também, eu faço questão de responder a todas as colocações, mas eu queria dizer para vocês também, se você acha que não entraram, eu já tenho um livro contratado, está quase escrito, meu livro está quase, está errado o meu e-mail, eu fiz um I a mais. Eu vou lançar em março eu vou lançar um livro que se chama A Arte no Banco dos Réus, em que eu analiso sentenças judiciais que se relacionam à arte, só à arte. Se vocês puderem acompanhar, ficarei bastante contente. Não é o meu livro sai em abril, eu começo analisando o processo contra Madame Bovary.
né, e passo todo em análise todo o século XX com vários outros processos. Estou fazendo propaganda, claro, evidentemente, é disso que eu vivo, né? E aí eu estou fazendo a minha propaganda, mas o meu livro é importante para mim também, que as pessoas leiam, né? Então, a Isabel está aqui, né, no chat. Estou lendo O Amante. Esse aí é incrível, né? E esse é um exemplo da mulher, né? Já tinha visto o filme uns anos atrás. Vietnã colonial em 29, uma adolescente francesa tem um amante chinês. O filme me impressionou muito quando assisti muito jovem, agora o livro. Exato, porque qual é a questão? E a Lábio Leporino, mas o Chico Buarque ele é totalmente literário, né? Sabe que as canções do Chico Buarque elas têm total ligação, né, com a literatura. Agora, o Amante, ele também, esse livro, ele também tem essa questão, não é, dos dilemas éticos que são muito colocados, não é, e também do lugar da mulher, porque é uma mulher que muito jovem, não é, muito jovem, ela tenta tomar eu vou até anotar também outra citação, ela tenta tomar o destino, né, as suas decisões e vai ter as consequências dela, né? E do que a sociedade faz com essas mulheres. Isso daí é um assunto absolutamente chave do século XX. Essa é a Annie Ernaux, não é? Que vocês obviamente já conheceram. A Annie Ernaux, a obra dela enfim, totalmente voltada para isso, né? E a obra dela, a atividade política da Ernaux, tudo isso, né? Não sei. Antônio, Antônio. Eu espero. tua palavra. Obrigado, meu caro Cocuz. Espero ser rápido, e não pedir desculpas por não ter sido breve. Mas o fato é que dois aspectos me chamaram a atenção. Um é a insensibilidade dos gêmeos, que eu não sei se são gêmeos ou não, ficou essa dúvida, mas aqui no livro do Camus, eu digo que é letra G, porque eu não sei como foi traduzido. Eu li no original, desculpe a falta de modéstia, mas eu li no original e eu não sei como é que foi traduzido, se foi o estrangeiro ou se foi o estranho. É o estrangeiro. É o estrangeiro? Foi traduzido assim? Eu tenho O aqui, ó. estrangeiro, o estrangeiro. Pois é, eu Mas tinha ele tem medo aqui que no a clube, tradução o fosse livro. essa, mas não é isso. O importante é a insensibilidade da personalidade do estrangeiro, né? Que diz, eu acho que não é estrangeiro, mas não tem problema. Isso é outro problema. O fato é que essa insensibilidade é a mesma dos gêmeos. E os Isso. gêmeos, eles são tão apaixonantes porque eles se completam. Tem uma hora uma brincadeira deles em que um finge que é cego e o outro finge que é surdo e mudo. Isso. Tem os dois sentidos do outro e o outro tem o sentido que falta. Isso. Essa hora eu achei genial, Isso. porque quem conheceu os filmes Os Irmãos, eu não sei, eu tenho muito medo desse plural. Eu achava que eram corsos, mas não são corsos. Os irmãos Les Frères Corses, Os Irmãos Corsos. É um filme de 1941 em que os gêmeos eles começam o filme mostrando que eles têm que socorrer uma criança que está passando muito mal e eles correm e ele não tem nada. Era o outro que estava se sentindo mal. Bom, com esta noção sobre os gêmeos, que eu não quero tomar o tempo aqui, porque existem teses sobre gêmeos, mas esta forma de brincadeira de um completar o outro com o sentido que falta ou ao um ou ao outro, e esta insensibilidade com relação ao livro de Camus. Eu acho que esses dois pontos mereceriam, se não for agora, pelo menos. Eu teria que ir aos outros dois volumes, mas eu não quero fazer, agora, como se diz em português moderno, eu não quero ser spoiler, né? Mas são essas duas observações. Obrigado. Pois é.
Então, deixa eu falar. A sua primeira observação primeiro, é absolutamente decisiva, o que você disse. Você não sabe se são mesmo gêmeos, né? Não sei. Nem a gente. Aí é que está, né? Tem aí uma questão colocada e essa questão não vai solucionar, né? Ela vai, talvez lá no final do terceiro livro, a gente possa ter uma ideia, não é? Mas eu não vou, mas eu realmente não vou, É, não vou passar por isso. Mas você falou algo, essa primeira dúvida, mas é uma dúvida que coloca a escritora. Mas eu anotei uma outra fala sua, que também eu achei excelente, e que você, na minha opinião, na sua fala, você resumiu um pouco a questão do livro, que é a seguinte: os gêmeos, eles são insensíveis e apaixonantes, não é? Ou seja, a gente fica completamente vidrado, não é? Na minha opinião, a gente fica completamente perplexo, né? Como você disse, por essa situação que é uma situação muito atroz, né? Muito atroz. E eu acho que esse é um outro jogo, essa é uma outra coisa que a autora também coloca para a gente, que é uma outra incerteza, né? Vejam só no que a gente não consegue parar de pensar e também de admirar, né? Com tudo isso. Eu também eu acho que tem mesmo, né, essa situação. Agora, uma coisa importante, você citou o Camus, né, o Camus o Camus é autor, o Camus é provavelmente o autor um dos mais influentes do pessoal pós-68, né, Agatha Christie é pós-68, né, e o Camus é basicamente talvez a principal influência deles, né? Como é a principal influência de toda essa tradição que eu coloquei, né? Essa tradição que eu coloquei desses autores do fim, dos autores sem certeza, né? Que estão tirando a certeza. é verdade. Obrigado. Tem mais Obrigado, uma pergunta. obrigado pela resposta. Clementinho, Clementinho, está com a palavra. Ok. É, o livro é um livro que realmente impressiona, é cativante, do começo ao fim, e você inicia e não quer parar, né? Essa história que todo mundo fala. Agora, eu observei que os garotos, já foi até comentado, eles vieram com uma base familiar, sólida, que indicava para um caminho de busca do conhecimento. Eles sabiam a Isso, importância, o dicionário, né? Essas isso. coisas que eles queriam descobrir e tal. E uma das formas que eles encontraram para conviver ali naquele meio violento era tudo eles decidirem conjuntamente. As respostas eles sempre, nós estamos de acordo, eles não respondiam individualmente, era sempre os dois, né? E aí eu vi aquele episódio lá com a criada, e quando aconteceu aquilo, eu levei um susto com a forma como ela morreu, né? E eles tinham escondido a arma, né? Uhum, No feixe de lenha lá e tal, uhum, e eles levaram a lenha lá para o uhum, padre, né? E o padre já era uma figura controversa, que ele tinha abusado também da lábio leporino. Eles chegaram no padre no primeiro momento por essa questão, e eles sabiam que estavam fazendo uma chantagem. Vocês sabem o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos fazendo uma chantagem, isso mesmo. E isso. enfrentavam a situação. E aí eu falei assim, será que a morte acidental da criada foi pelo fato dela ter praticado o abuso? Eu acho que o certo seria o padre, que, que deveria ter sido vítima do problema lá com a arma na lenha, né? Isso. Com os explosivos. E aí depois a gente vê que o livro todo é permeado de violência, uma atrás da outra, uma situação fora do controle, né? E o que me impressionou também, que não foi comentado, é o sapateiro, né? O Uhum, sapateiro solidário, né? Que ele foi muito. E parecia que ele era de uma outra etnia, de uma outra nacionalidade, que ele estava ali eh, numa situação muito vulnerável, e que ele já sabia que ia ser eliminado, e de fato foi. E no final da vida ele resolveu doar os sapatos para os meninos. Olha, vocês não vão cobrar nada, não vou cobrar nada de vocês. E então é isso. O autor é muito competente, você percebe isso
é, lendo a pequena biografia dela, esse livro, a Analfabeta, né? Que vai, Isso. inclusive, ser debatido no Clube de Leitura da Academia Paulista de Letras, agora no final de agosto. E vou ler, continuar a leitura dos dois volumes, né? Do segundo e terceiro volume da trilogia. Mas é isso. Muito legal ter É, lido esse livro, foi uma excelente indicação. pois é, então, aí é que tá, né? É, os gêmeos eles vão para um outro caminho do que se esperava deles, né? Mas fica claro, né? Fica claro que eles mantêm, né? Alguma eles têm esses dilemas. Os dilemas são todos colocados. Agora a gente repara também, como você disse, né? É, a corda vai sempre estourando do lado dos vulneráveis, né? Assim, no livro, é a lábio leporino, é o sapateiro, ou seja, a avó, né? Todas essas as situações são organizadas para demonstrar dessa forma, né? O que vai como as coisas vão se dando, é sempre pelo lado dos mais fracos. O que eu ia dizer, né, é assim, para quem ainda não pegou os dois outros volumes, os dilemas vão continuar surgindo, né? Os dilemas vão continuar aparecendo aí, né? Com dificuldades, com muita dificuldade de colocação, de dificuldade de achar um sentido que seja um sentido realmente objetivo, né? Isso não vai haver, não. Talvez lá no final haja um pouco, né, um pouquinho de lógica, mas mesmo assim ela está bem distante, né? Enfim. Ricardo, a leitura agora dos outros dois volumes, depois da palestra de hoje, vai ficar muito mais gostosa, mais interessante, né? Mais profunda. Fernandinha, não vai fazer uma pergunta, Fernandinha? Vou, acertou. Ia levantar a mão agora, o que eu gosto de fechar. Pega a palavra, pega a palavra. Acertou. Boa noite, professor, demais colegas. Sempre muito bom estar aqui no Clube de Leitura. Achei impressionante, o professor falou do Herders Louis. Li também Mudar Método nessa Ah, semana, tá. junto da trilogia, então Tá. ficou perfeito. A minha Que dúvida, na bom. verdade, diz respeito ao comecinho da fala do senhor, que o professor comentou que a Gota, assim como outros escritores, tem aquela espécie de temas favoritos. Então, as obras repetem os temas, mas sempre com acentos diferentes. Eu queria saber, na verdade, eu não conhecia a autora, só descobri agora a trilogia, e por isso é muito bom o nosso clube de leitura, sempre descobrindo novas coisas. Qual seria essa espécie de núcleo duro de temáticas trabalhadas pela autora? Que o meu pai se interessou por esse analfabeto, então a gente já vai comprar e ler essa semana. Desde já, Ótima, obrigada. ótima pergunta. Eu agradeço porque a sua pergunta foi boa porque eu tenho muita angústia desse negócio do tempo, né? Que eu fico falando demais e aí eu acabo ficando com medo do que vai perder tempo e tal. Qual é um dos núcleos duros da Agatha Christie? Eu citei que vai sair o mês que vem, né? O mês que vem vai sair o livro chamado Ontem, né? E eu vou ler para vocês um trecho do livro chamado Ontem, que ainda não foi publicado, mas vai ser publicado, e vocês vão ver uma coisa curiosa, né? Vejam só. Eu disse, não tenho pai, ele morreu. Ah, que pena, não gostaria que meu pai estivesse morto. No entanto, há a guerra, e muitas pessoas irão morrer em breve, principalmente os homens. Respondi, não sabia que havia guerra, mas talvez você seja uma mentirosa. Esse é um pequeno trecho só, não é, desse livro que vai ser publicado. Ou seja, não é, o núcleo duro, a guerra, não crianças que perdem os pais ou são apartados dos pais por causa da guerra, ou seja, crianças abandonadas, refugiados, que é o caso dela, fugitivos, não é, do seu planeta, que é o caso dela, os nomes das pessoas, né, o núcleo duro, e acho que juntando tudo isso, talvez seja aquela coisa que eu estou dizendo, a violência mesmo, a violência
nas pessoas cotidianas, né? Nas pessoas que não estão ligadas diretamente ao poder. Esse é o núcleo. Esse trecho que eu li do livro ontem, que ainda não foi publicado, é que, como eu sabia que eu ia fazer esse encontro aqui com vocês, eu pedi o livro para a editora, que só vai sair daqui 2 semanas. Eu falei, mas eu vou conversar com umas pessoas que estão interessadas nesse livro, se você puder me adiantar. Ela me mandou eu li nesse formato, daqui 2 semanas sai, e é essa a questão, não é? Guerra, crianças abandonadas, tudo unido a uma violência muito grande, a questão do refugiado muito grande, e a posição, não é? A posição das mulheres diante disso. Eu agradeço a pergunta, porque aí eu pude ler e não fiquei com angústia de não ter citado tudo. Obrigada, professor. Imagina. Ricardo, só antes de encerrar, 2 coisinhas. A primeira coisa, aquela situação de desenterrar a mãe e a irmãzinha e pegar os ossos, fazer aquele trabalho para reconstituir, que depois continua no segundo volume, né? Reconstituir o esqueleto dos dois e deixar guardado inicialmente no solo. Essa aqui é a primeira. A segunda coisa é o seguinte, eu fiquei, depois que eu li as 3 obras, eu vi que ela escreveu uma, depois de 2 anos a outra, depois de 3 anos a outra. Mas Isso. quando ela escreveu a primeira, eu acho que ela tinha já na cabeça toda essa estrutura, porque senão não dava para escrever esse primeiro livro sem ter essa estrutura toda montada. Então, como é que você como escritor, como é que funciona isso assim, na prática, de montar um projeto desses? Como é que... Não, lógico que ela sabia, você tem toda a razão, você está certo. Não, o autor, pelo menos esse tipo, nesse esquema, ele trabalha com um projeto já esquematizado, né? Por exemplo, no meu livro que você citou, o livro dos mandarins, eu sabia perfeitamente como ia acabar. A gente faz um plano antes, a gente apresenta para as editoras, a editora fecha um contrato com a gente, quando a gente apresenta o plano do livro, o esquema do livro, não apresenta o livro, você tem um plano, e aí você desenvolve. Seguramente, bom, você falou em ler os outros 2, né? No segundo e no terceiro eu posso mostrar vários trechos que ela está se referindo ao primeiro volume, não é isso? Isso daí a gente pode mostrar com certeza. Seguramente ela sabia. Nós estamos falando de uma escritora com alto potencial estético, né, de criação. Ou seja, é uma escritora muito, como eu posso dizer, com muita força estética. Ela sabe, o que eu estou querendo dizer, ela sabe perfeitamente o que ela está fazendo. Então, ela tinha plena certeza de toda essa construção, né, até o final. Tanto é que a questão final que ela coloca no terceiro livro, ela vai remeter ao primeiro, que é uma coisa circular, né? Essa estrutura circular, ela é literária, né? Em Busca do Tempo Perdido, são 7 volumes, né? Convido todos a lerem. Em Busca do Tempo Perdido é absolutamente decisivo para toda a arte do século XX. São só 7 volumes, não há problema nenhum quanto a isso, né? Vocês leem o Código Penal, o Código Civil, não sei o que, é muito mais longo que isso. Então, 7 volumes para vocês não é nenhuma brincadeira, vocês vão levar a sério. Ali é decisivo. E Em Busca do Tempo Perdido, não vou dar spoiler, não quero dar spoiler, não, mas ele termina como começa. Não é? Mas isso é uma coisa da arte do século XX, né? Porque também muitas das obras do século XX, elas são fechadas em si mesmas, né? Elas têm uma inteireza naquilo, né? Porque muitos desses é que, como eu vi aqui, várias pessoas só leram o primeiro, então eu não queria, né, pegar uma situação, mas vocês vão ver que no finalzinho do terceiro volume, né, Em Busca das Penas Perdidas, mas é proustiano, a pessoa colocou agora, eu tenho interesse nessa questão. É um livro... Antônio colocou. É de dogmática penal do professor Zaffaroni, de criminologia. Bem interessante, Em Busca das Penas Perdidas. Bem parecido o nome. Mas ele cita o Proust, deve citar, porque o título está citando o Proust, né? Eu acho que é, sim, inspirado. Acho que ele faz essa vou nota procurar. intelectualmente honesto nesse sentido. Vou procurar. Eu estudo Proust há bastante tempo e eu vou procurar. Esse é bem... como é o nome? Zaffaroni. Esse daí eu
vou procurar, obrigado. Eu só Ah, queria, eu só queria continuar o raciocínio que foi da pergunta, que é o seguinte: eu realmente não vou passar o meu spoiler, né? Eu não quero falar isso do final, mas no final tem uma questão que vai fazer uma espécie de círculo, assim, e não é que ela vai explicar, ela não vai explicar, mas ela vai dar uma. Talvez a pulguinha seja um pouco menos pesada, dura, assim, era isso que eu queria dizer. Eu queria, entrou um novo comentário, eu vou ver, mas antes eu queria falar, os ossos, né, tem essa questão dos ossos que eles vão montando. Atenção para uma coisa, é possível que isso seja, possivelmente, talvez uma referência a como a gente monta sentidos na arte, né, que vai colocando os tais caquinhos, né, vai juntando ali as coisas, tentando montar esse dinossauro, esse ser que ficou ali, né? Atenção, vai haver, no interior dos outros lados, vai haver colocações sobre isso, né? Entrou aqui uma questão, eu vou ler. Eu não consegui entrar no horário, tudo bem, não sei se já foi falado, se puder falar sobre explicar por que os gêmeos não têm nome, como se fosse um só e o mesmo menino. A dor anulou as identidades diversas, isso retira as diferenças, pois é avassalador e anula tudo mais. Ou serem eles uma só e duplica a sua resistência à dor. Na verdade, eu acho que como a própria pergunta coloca, de fato, primeira coisa, não terem nomes, como eu estava dizendo, o nome é decisivo na literatura contemporânea. Tudo que se refere a nome é bem tratado, né? Aí depois, não, assim, não é que eu vou comentar o Jorge, mas eu volto antes para a questão anterior. Fica aí, Jorge, eu quero falar sobre isso, hein? Fica aí. Mas é assim, ó. E a segunda coisa, eu acho que eles não têm nomes, porque. Mas calma, vai aparecer. Vamos para o segundo volume. Vamos para o segundo volume, porque aí essa questão do nome ela vai voltar. Ela vai voltar e vai refazer. Agora o Jorge aqui. Eu tenho Em Busca do Tempo Perdido em 2 volumes, que deve ser aquele da capa azul, eu imagino, talvez, né? Não sei, porque tem, mas a leitura é muito cansativa, frases muito longas e rebuscadas. Aqui eu discordo. Ou melhor, não é que eu discordo, não é que eu discordo. O que eu quero dizer, não é. As frases são muito longas, aquilo que eu disse lá no nosso encontro. As frases são muito longas porque é tudo sendo construído, tudo sendo ainda feito, girando e sendo tratado, né? Rebuscado, eu acho que tem é que agora é Proust, né? Então talvez a gente tenha uma. Mas o rebuscamento do Proust ele se dá por um problema também que é colocado na constituição dos nossos sonhos. Ele não é um autor cartesiano, não é um autor que lida com questões ordenadas. Então, se a gente, por exemplo, se a gente for pensar nos nossos sonhos, como diz o Freud, não é, interpretação dos sonhos, né? Eu vou anotar aqui, porque eu falei. Quer ver? Eu vou pegar a interpretação dos sonhos, e aí eu. Não, só, senão vai ficar muito tempo, né? O pessoal quer ver o jogo do Corinthians aí. A interpretação dos sonhos, ele diz uma coisa clara, que é o seguinte: os sonhos, eles são barroquizantes, nos sonhos as coisas se misturam todas, a gente não entende por que a gente sonhou aquilo daquela forma, como as coisas são colocadas, ou seja, é uma literatura que não responde a nenhum tipo de ordem cartesiana, ordem colocada. Agora, assim, Em Busca do Tempo Perdido, tá tudo lá. Assim, eu faria uma aposta, mas eu daria um pouco mais de chance, porque o Proust ele pode cansar um pouco no início, mas se tiver assim, paciência, talvez, ou esse teimosia, depois ele vai ordenar mesmo. Eu indico, eu acho que está tudo, na minha opinião, a gente vai encontrar muita coisa ali, né? Ricardo, só podemos agradecer imensamente a sua maravilhosa palestra. A gente aqui, a Laís, vai fazer uma fotografia nossa, não vai, Laís? Vou sim. Então tá bom. Então, antes de você fazer a fotografia, que é o encerramento global, peço o pessoal abrir as câmeras.
E vou anunciar aqui, o nosso próximo encontro, no dia 27 de agosto, é o livro A Morte de Ivan Ilyich do Tolstói. Nós vamos ter aqui a nossa palestrante, a Helena Vassina, que é nossa já querida e conhecida. Conhece ela, Ricardo? Claro, Ela, claro, claro. Helena Vassina, ela assim, já aqui na Pamagens, ela já conhece o nome de todo mundo aqui, de tanto que ela já veio aqui para falar dos russos daqui. Então, vocês já se preparem aí, que daqui a um mês estamos juntos. Laís, fique à vontade aí para a gente fazer a nossa foto.